Olá, galerinha do sexto ano. Sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. E eu sou a professora Daniele Maia, estarei com vocês aqui nessa caminhada, né, trazendo temas aí da contemporaneidade. Professora, o que é contemporaneidade? É a atualidade, né, esses temas que são muito importantes, esses conteúdos, essas discussões que são importantes principalmente para o desenvolvimento nosso humano, né? Esse lado humano da qual esse sistema, né? Esse mundo que a gente está hoje nos lembra a cada dia, fica dizendo para nós, né? No nosso vidinho, nós somos egoístas, ninguém pensa em ninguém, mas não é bem assim, né? Então, a sociologia, ela contribui para esse lado do desenvolvimento humano de cada estudante, de cada pessoa, porque a sociedade é isso, não é verdade? E hoje, né, para nos ajudar, para colaborar com essa visão mais humana de mundo, nós vamos falar, né, o nosso conteúdo, então vamos ao quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje, é sobre direitos humanos, né? Vamos ao quadro para a gente conhecer? Olha só, os nossos conteúdos da aula de hoje. Muito bem. Então, os nossos conteúdos da aula 10 é o que são direitos humanos, né? O que são direitos humanos, e nós vamos falar também sobre a Declaração dos Direitos Humanos. O que é isso, professora? Eu estou no sexto ano, né? A senhora já está falando disso. Calma, calma o coração, porque a gente vive tudo isso, né? Isso tudo faz parte da nossa realidade social, faz parte da nossa vida. Agora, olha aqui para mim, aluno. Deixa eu perguntar uma coisa para você. E você vai me responder, vai levantar a mão, vai fazer barulho, vai fazer alguma coisa aí. Eu quero saber se você já ouviu falar o que são direitos humanos. E aí? Responde aí para mim. Vai. Já, né? Já ouviu falar o que são direitos humanos. Agora, eu quero que você reflita o seguinte. Olha aqui para mim. Você já ouviu falar o que são direitos humanos, né? Alguns já ouviram, outros não. Mas o que vocês ouviram falar sobre os direitos humanos? Né? O que vocês ouviram alguém dizer, um vizinho, um primo, até os pais, né? Alguém ali próximo, o que você já ouviu falar? Bom, existe uma onda, né? Eu falo que é uma onda aí de senso comum. O que é senso comum, professora? É o que todo mundo fala, o que cai na boca do povo, mas que não se procura saber os fundamentos, a origem daquilo, né? Então, os direitos humanos, na atualidade, eles são relacionados com os direitos para bandidos, né? Que aí eles falam que são as pessoas que estão ali em cárcere privado, na verdade, nos presídios, né? Então, o que acontece? Relaciona-se os direitos humanos a direitos para bandidos. E eu, como professora de sociologia, né? E a gente, como professor, a gente tem tudo que a gente trabalha aqui na escola, na sala de aula, são conhecimentos científicos, né? São conhecimentos que têm fundamento. E que não são esses conhecimentos da boca do povo, né? Ai, é para bandido, ai, é isso, é aquilo. Para quem é esses direitos, né? Então, a gente sempre procura buscar, refletir, buscar as origens de tudo isso, né? Porque os direitos humanos, vocês sabiam disso? Que os direitos humanos, eles são uma construção histórica. Imaginem só o mundo. Eu vou pedir para que vocês se reportem agora dentro da minha imaginação, né? Imaginem só um mundo onde não tivesse direito para ninguém. Onde sempre existissem os mais fortes e sempre existissem os mais fracos. E dentro desse mundo, os mais fortes, e aí ligado a dinheiro, ligado a poder político, E aí dentro desse mundo, não existe em lugar nenhum escrito, em lugar nenhum, né? Não existe regulação nenhuma dos limites que o outro tem perante a nós como seres humanos, né? Então, há um tempo atrás, não muito tempo, né? Porque a gente tem um fato
muito importante que ocorreu na Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Então, o que acontece? Antes de toda essa discussão, né, de direitos humanos, antes da gente não ter direitos estabelecidos em algum lugar, no papel, né, as pessoas não tinham limite. Não existia uma regulação dentro da sociedade. Isso dificultava a nossa convivência em sociedade, né? Então, não existiam limites, não existia um direito, né? Então, tudo era estabelecido por regulações individuais. A pessoa que tinha mais poder falava, eu vou tratar o trabalhador do jeito que eu quero. Eu vou tratar essa pessoa do jeito que eu quero. Não existe lei, não existe direito, ninguém tem direito de nada. Então, a sociedade, ela era assim. Então, o direito, ele veio regular a vida em sociedade. Tudo que a gente tem estabelecido no papel, vocês aí são muito jovens, né? Estão apenas no 6º ano. Então, nasceram em um país, né? Um país, Brasil, que tem aí uma regulação, uma regulamentação de um suporte de leis até interessante, né? Agora, professora, na prática, como que é isso? Bom, aí já é outra história, mas eu estou falando da regulação que existe dentro de sociedade, os direitos que nós temos e deveres como cidadãos, né? Tudo isso não existia antigamente. Esses limites do outro, né? Ele não existia. E a partir do direito é que isso surge, é que isso vem regulamentar, né? Então, os direitos humanos, eles vieram com esse propósito, porque todos os direitos dos seres humanos eram feridos. A dignidade humana das pessoas eram feridas, né? Eram violadas, essa é a palavra correta, então eram violadas. O trabalhador, ele trabalhava quantas horas? A pessoa que pagava ele, o patrão, ele queria, não tinha regulamentação para isso. Dava o salário que queria, né, que não era nem salário. Pagava o tanto que queria, ele tinha que trabalhar o tanto que o patrão quisesse. Não existia lei, gente. Você imagina um mundo assim, né? A gente nasceu já num ambiente que já existem as leis, né? E que tudo isso foi conquistado por muita gente. O que eu preciso que vocês compreendam é que os direitos humanos, e a partir dos direitos humanos vieram o direito do idoso, direito da criança e do adolescente, todos os outros direitos vieram a partir dessa preocupação, né, em, no mínimo, que as pessoas tenham dignidade, um mínimo de dignidade quando elas nascem, né? Então, os direitos humanos, o direito como um todo, ele é algo que foi construído socialmente, foi construído historicamente e socialmente. Então, levou muitos anos, mas muitos anos, para que a gente conseguisse chegar ao que a gente tem hoje. Vocês sabiam disso? Então, quando alguém falar que o direito humano é só para bandidos, desconfiem, é senso comum, é aquilo que está na boca do povo, é o que virou moda dizer isso. Mas lembrem-se, né, que hoje alguém da sua família, né, que chega no horário certinho do trabalho, que ganha um salário fixo, isso é o mínimo, né, gente? É o mínimo que o direito trouxe para nós, porque antes não existia nem isso. Então, todos os nossos direitos como seres humanos, eles eram muito violados e ainda são, né? Existem países, no nosso país também, ainda nós temos, sim, violações dos direitos humanos. Mas o que é preciso entendermos, né? O que a gente precisa entender é que o que existe hoje foi luta. É fruto de um processo histórico, né? Muito importante, porque isso tudo não existia. Não existia o limite do outro, né? Então, vamos ao quadro para a gente conhecer o conceito do direito, o que são os direitos humanos, e aí a gente volta para entender qual foi, assim, o limite, o chega, né? O stop, o pare, para que
a Declaração Universal dos Direitos Humanos fosse promulgada, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o conceito, né, traduzido através mesmo lá da ONU, né, da Organização das Nações Unidas. O que são os direitos? Eles são direitos inerentes a todos os seres humanos. Inerentes é ligados, né? Ligados a todos os seres humanos, independentemente da nossa nacionalidade, local de residência, sexo, origem nacional ou étnica, cor, religião, idioma ou qualquer outro status. Todos nós somos igualmente titulares de direitos humanos, sem discriminação, tá? Então, esses direitos, todos são interrelacionados. Aqui não existe direito separado, não. É isso aqui, né? Então, são interdependentes, eles são dependentes e indivisíveis. A gente não pode fracionar os direitos. Você só tem certo direito porque você é X. Se a sua religião for Y, você já perde seu direito. Não. Esses direitos, eles são interrelacionados, eles são interdependentes e eles são indivisíveis. Não podemos fracionar os direitos humanos, tá? E aí, vamos reforçar? Então, os direitos humanos são todos os direitos inerentes, ou seja, ligados a todos os seres humanos. Então, ao nascer, né, o sujeito, ele já é digno de todos esses direitos humanos. Todos, absolutamente todos, né? Então, independente da sua nacionalidade, independente de onde ele nasceu, tá, gente? Independente do sexo da qual ele nasceu, independente do seu local de residência, ou seja, onde ele mora, independente da sua nacionalidade, independente da sua origem, independente da sua religião. Então, todos nós, quando a gente nasce e, né, respira aí esse primeiro ar, a gente é digno, a gente tem esses direitos. Todos nós, né? Independente do seu grupo étnico, né? Independente da sua religião, da sua cor, do seu status, e aqui entra a questão econômica, né? E também independente do seu idioma, da língua que você fale, né? Da sua nacionalidade, tá? Então, olha só, os direitos humanos é isso, né? Então, percebam que os direitos humanos não é só para bandidos, né? Como o senso comum estabeleceu uma cultura de dizer para nós que esses direitos, eles não são para nós. Então, olhem ao redor de vocês e percebam que todos os direitos, inclusive o direito de estar numa escola, é um direito humano. De estar numa escola, né? Independente do sexo, porque a gente está acompanhando, por exemplo, que existem países do Oriente, né, que as mulheres são proibidas de estudar. Eu acho que eu já falei isso nas aulas anteriores para vocês. Então, as meninas são proibidas de estudar. As meninas não transitam socialmente nesses países normalmente. Né? Elas são proibidas de tudo isso, de toda uma vivência social. Né? São países que são extremistas, são radicais e que ferem, que violam os direitos das mulheres. É por isso que os direitos humanos, eles não estabelecem um limite de sexo, de nacionalidade, não importa o lugar que você esteja nesse mundo. Você tem esses direitos ao nascer. Aí você me pergunta assim, mas professora, eu estou acompanhando aqui nos jornais, eu estou vendo que não é bem assim, nem todo mundo, né? A gente tem os nossos direitos violados diariamente, né? As mulheres têm os seus direitos violados. A gente, quando tem uma condição financeira mais baixa, a gente tem nossos direitos violados. A gente percebe que os nossos direitos são violados. Sim, são violados. Diariamente, a gente vê, acompanha, que muitas pessoas no lugar do mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, os direitos humanos, né, são violados. Isso é verdade.
O que são os direitos humanos? Os direitos humanos são princípios. Existem países que adotam os direitos humanos, que têm aí essa preocupação. E aí eu estou falando de Estado brasileiro, o Estado brasileiro, o Estado de outros países, né? Eles adotam a Declaração dos Direitos Humanos, Universal dos Direitos Humanos, como princípio para o seu país. Só que existem países que não fazem isso, gente. E mesmo adotando, a gente já percebe que existem falhas, né? Que tem direitos das pessoas, os direitos das pessoas são violados diariamente. Né? Porque os direitos humanos são princípios. Como que começou tudo isso? Essa preocupação radicalmente com os direitos humanos, né? Por isso que os direitos humanos não têm limite, né? No sentido de que não importa qual é a sua cor, não importa qual é o seu grupo étnico, não importa qual é o seu estado, o seu status, não importa qual é o seu sexo, não importa a sua nacionalidade, o seu idioma, você tem esse direito desde o momento que você nasce, né? Por ser humano, não importa a sua condição social, a sua cor, não importa nada. Nós temos esse direito só por sermos seres humanos, né? Então, como que começou tudo isso, professora? Essa preocupação, porque antes não tinha essa regulação, sim, não tinha essa regulação. O documento, a Declaração dos Direitos Humanos, é muito recente. Ela é de 1948. E em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo passou por duas grandes guerras, que foram inesquecíveis de ruim, né? De triste. Por quê? Primeiro que a Segunda Guerra, ela foi toda fruto, né? Foi principalmente estimulada pela ideologia nazista. Então, essa ideologia, essa forma de ver o mundo, aquele nacionalismo nazista, eles perseguiam grupos, né? Eles perseguiam os negros, eles perseguiam os judeus, né? Então, existia uma perseguição, uma intenção de tornar a raça ariana superior. Então, olha só, as pessoas nasceram negros naquele país e foram perseguidas. As pessoas eram judeus e foram perseguidas e mortas, né? É o Holocausto, o grande Holocausto foi nesse contexto, diante de uma visão de mundo que achava que era superior ao outro, onde queriam separar as raças. Olha só, como é que uma grande guerra, ela surge porque alguém tem uma visão de mundo de superioridade em relação ao outro e quis exterminar as outras raças do seu país, né? Que foi a ideologia nazista. Então, no pós-guerra, a ONU, a Organização das Nações Unidas, diz assim, basta, chega. O mundo não quer ver mais o que a gente viu na Segunda Guerra Mundial. Colocar as pessoas dentro daqueles lugares onde as pessoas morriam daquela forma, não, o mundo não pode mais aceitar isso. A gente não pode mais aceitar algo vindo assim, né? Algo nessa proporção. Então, a declaração ela tem esse objetivo de tentar dar um basta, né, politicamente, com esses princípios que existem na Declaração dos Direitos Humanos. Então, olhem só, como que o senso comum já levou os direitos humanos na boca do povo de uma forma totalmente equivocada, né, gente? Então, vamos ao quadro, só para a gente mostrar para vocês aí. Ó, aqui eu já falei para vocês, a declaração ela foi adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas no pós-guerra, lá em 1948, tá? Então, ela é até recente. Foi em 10 de dezembro de 1948, logo após ali o grande terror da Segunda Guerra Mundial, aquela visão nazista, aquela ideologia nazista de achar que a raça ariana era a raça superior a todas as outras e perseguiram e mataram as pessoas, né? E foi um terror, aquilo mundialmente, né? E aí nós vamos só olhar o preâmbulo, né? Do que a declaração fala para nós, né? Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. É o que diz o preâmbulo da Declaração dos Direitos Humanos, né? É olhar
que todos nós somos fruto, membros de uma família humana, por sermos humanos, né? E considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Né? Então, olha só, essa declaração, né, ela tem esse objetivo de ser um princípio mais alto do ser humano comum, né, de qualquer ser humano. Então, nós, ao nascermos, já temos, né, devemos, sim, ter esse direito, né, todos esses direitos inerentes a nós, por sermos humanos, né? Então, aqui são as nossas referências bibliográficas. A gente vai ainda dar continuidade à nossa aula sobre os direitos humanos. Essa é a parte 1, tá certo? Hoje só foi um contexto histórico de tudo isso. E fiquem bem. Até a próxima aula. Até mais.